Olá, a paz do Senhor, irmãos. Hoje, nessa devocional, irei falar algo muito importante e que nós devemos priorizar em nossa vida, que é o alimento espiritual, se alimentar da palavra de Deus e obter o crescimento espiritual. Primeiro, vamos ler em Mateus 4:4, que diz: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus 6:25 diz: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Em Lucas 12:29-31 diz: não busquem ansiosamente o que comer, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, eu ouvi muito esse versículo. Muitos da igreja sabem que antes eu trabalhava, e quando tive minha filha, não tive com quem deixar e saí da loja, fiz um acordo. E quando esse dinheiro do acordo acabou, eu me vi em desespero, vendo aquela situação, faltando aquilo que eu achava que era importante e necessário para mim. Não sabia o que fazer, não tinha com quem deixar a minha filha. E dizia: Senhor, e agora? Está faltando o básico. Meu pai, e agora, Senhor, e agora? E as pessoas mais próximas chegaram a mim e perguntaram: Val, está acontecendo alguma coisa? Você está tão abatida. Quer falar, quer conversar? E eu me lamentava, falando: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E eu me lamentando, dizendo que eu não estava aguentando mais aquela situação. E muitos me abraçaram com algumas palavras dizendo: Val, se acalma, ora, entrega essa situação a Deus. Somente Ele pode. Somente Ele sabe o que precisa realmente. Se curve, busque o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a ti. Aí, irmãos, quando eu comecei a buscá-lo diariamente, abri o meu coração e coloquei Ele como prioridade em minha vida, dizendo: Senhor, entrego o controle da minha vida em suas mãos. Que seja feita, Pai, a sua vontade e não a minha. Aí sim, eu vi que tudo aquilo que eu estava passando era necessário passar. Eu estava passando por um processo de crescimento. Todo crente precisa crescer espiritualmente. É um processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Jesus. Com o tempo, cada crente vai aprofundando seu relacionamento com Jesus e a sua vida vai mudando. O crescimento espiritual é como uma árvore. Começa com uma semente, quando a palavra de Deus entra no coração e salva. A pessoa nasce para uma vida nova. É frágil de início. Os primeiros desafios são muito difíceis.
e tem muito que aprender. Precisa de muito apoio para se manter de pé. Ganha raiz. Com o tempo, vai conhecendo mais a Bíblia, firmando mais seu relacionamento com Deus. Enfrenta a tempestade, passando por grandes dificuldades que desafiam a sua fé, mas Deus ajuda a superá-las. Fica forte ao conhecimento da Bíblia, é acrescentada experiência de vida que dá mais força e confiança. Dá fruto, os resultados do crescimento espiritual são visíveis na sua vida. O cristão maduro reflete mais a vida de Cristo. Esse é o processo de crescimento. Irmãos, a Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas. Não devemos nos contentar apenas com o básico da fé, o leite inicial. Deus tem muito mais para nos dar, mas muitas das bênçãos exigem maturidade. A árvore que não cresce e amadurece está doente ou morta. Era assim que antes eu estava me sentindo, doente, sem força. Então, busque ao Senhor, busque a palavra de Deus. Diz: Pai, entrego a minha vida a Ti, seja feita a Sua vontade e não a minha. Cuida de mim. O último versículo que deixo para vocês é: assim como o Pai que vive em mim, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6:57. Amém, irmãos, que vocês possam hoje, ou mais tarde, ou à noite, ou de madrugada, buscar o Senhor e colocar Ele como prioridade na vida de vocês. Amém.